Hoje eu vou contar uma história fantástica para vocês, daquelas que mostram o quanto a medicina veterinária evoluiu e como a ciência pode mudar o destino de um animal, mesmo quando tudo parece perdido. E essa história é do animal Trombose e também do veterinário Haroldo. Trombose era um cão de porte médio, sem raça definida, com aproximadamente 9 anos de idade. Um daqueles cachorros que você olha e já vê. Esse aí é aquele cachorro raiz. Já passou por muita coisa na vida. Sempre foi ativo, sempre foi brincalhão, vivia correndo no quintal, até que um dia simplesmente parou de andar. Perdeu o movimento das patas traseiras, perdeu até o controle urinário e aos poucos foi perdendo também o brilho no olhar. E o Dr. Haroldo, médico veterinário com anos de estrada, foi quem assumiu esse caso do trombose. Ele fez tudo que a medicina convencional mandava: exames, anti-inflamatórios, corticoide, fisioterapia, vários outros remédios, mas infelizmente o trombose não reagia. E aí veio a decisão mais difícil. Dr. Haroldo pensou: ou eu tento algo diferente, ou o final do trombose será inevitável. Foi quando o Dr. Haroldo foi estudar sobre a terapia que a gente vai conversar hoje. Ele entrou em contato com o laboratório para adquirir essa terapia e explicou o caso do trombose, que não era um caso simples, era um caso delicado. E o laboratório sugeriu o protocolo com várias aplicações, como indicado na doença do disco que o trombose tinha ou o trauma medular. Foram feitas várias aplicações com esse produto, com intervalos de 30 dias. E o produto agiu no núcleo da inflamação, diminuiu o processo inflamatório e estimulou a regeneração neuronal e, aos poucos, o que parecia impossível começou a acontecer. Na terceira semana depois da primeira aplicação, o trombose mexeu a cauda. Depois, começou a recuperar a sensibilidade das patas traseiras e, com o tempo, voltou até a fazer xixi. E depois, deu os primeiros passos. Segundo o Dr. Haroldo, a cena mais emocionante foi ver o trombose correndo novamente no quintal, depois de meses sem andar. E por que eu estou te contando essa história, pet amigo e pet amiga? Porque essa terapia pode salvar a vida de muitos animais. É pouco falada e tem vários benefícios. E é sobre essa terapia que a gente vai conversar hoje. Pet amiga e pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E antes de eu te contar essa terapia fantástica, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, fica aqui o meu convite para você virar pet amigo. E para virar pet amigo é fácil demais, pessoal. É só clicar no botãozinho vermelho. Se você clicar, já virou pet amigo. Aciona o sininho para o YouTube te notificar dos próximos conteúdos que a gente colocar aqui. E deixa seu super like, porque é muito importante pra gente. Deixa a gente muito feliz. Mas faz isso tudo se esse vídeo te agregar. E a terapia, com todos os benefícios que salvou o trombose, através da ação do Dr. Haroldo, que foi super proativo em buscar, tem benefícios comprovados pela ciência em doenças gravíssimas, como o caso do trombose, que foi doença do disco intervertebral e também de lesão medular, mas ela também pode ser utilizada em sinomose, doenças articulares, lesões em nervos periféricos, fraturas, insuficiência renal, insuficiência hepática, doença inflamatória intestinal, doenças de pele imunomediada como pênfigo, até atopia, que é aquela doença que o animal não para de coçar, tendinite, desmites, doenças sistêmicas imunomediadas como lúpus, diabetes e outras, aplasia de medula, ceratoconjuntivite seca, úlcera de córnea e até uveíte. Essa terapia, quando a gente usa no animal, diminui morte celular, diminui fibrose, diminui inflamação e aumenta a regeneração do que a gente quer. E qual que é essa terapia, pessoal? Essa terapia é a utilização de células-tronco. E o que são células-tronco? Células-tronco são células capazes de se renovarem e dar origem a células de outros tecidos, em um processo conhecido por diferenciação celular. Vou fazer uma analogia só para vocês entenderem melhor. A célula-tronco é como eu era no passado, aquele estudante indeciso. Vou fazer uma analogia só para você entender melhor. Imagina que a célula-tronco é como um jovem que acabou de sair do ensino médio, cheio de potencial, mas que ainda não escolheu a sua profissão. Ele pode virar engenheiro, médico, professor, mecânico. E com a célula-tronco é da mesma maneira. Ela está indecisa, mas ela pode virar osso, pode virar cartilagem, pode virar neurônio, músculo, pele e vários outros. E quando esse jovem entra na faculdade e escolhe sua carreira, ele se especializa e não volta atrás. É que ele está decidido, agora ele é um profissional. Isso é a diferenciação celular. As células-tronco recebem o sinal como se fosse a orientação vocacional do corpo e então se transforma de uma célula indiferenciada para uma célula especializada, assumindo assim uma profissão definitiva. Essas células são responsáveis por manter e restabelecer a estrutura e função dos diversos órgãos e tecidos do organismo. E uma vez que essa célula se diferencia, parte de uma célula não diferenciada, aquele estudante indeciso, para uma célula diferenciada, ou seja,
o estudante indeciso virou profissional, ela não pode voltar atrás. Uma vez que ela virou neurônio, por exemplo, ela não volta a ser uma célula indiferenciada. Isso é célula-tronco. E nesse sentido, a terapia com células-tronco mesenquimais estimula a regeneração do tecido lesionado através de fatores tróficos produzidos pelas próprias células. Foi isso que aconteceu com trombose. Promove também a comunicação das células do organismo doente com as células-tronco mesenquimal, levando à reparação tecidual e atua no ambiente da lesão como um todo, não possuindo um alvo único de célula ou tecido. E para você que não entendeu o que são fatores tróficos, eu vou explicar de um jeito muito fácil que todo mundo vai entender. Imagina que você tem uma casa danificada. Em vez de você mesmo reconstruir, você chama um mestre de obra, que seria a célula tronco mesenquimal. Só que esse mestre ele não põe a mão na massa, ele manda mensagem para os melhores profissionais, entrega todas as ferramentas, orienta o trabalho e coordena o conserto dessa casa de longe. Essas mensagens, ferramentas e instruções que ele distribui são como se fossem os fatores tróficos. Esses fatores chamam as células locais para trabalhar, atuando no recrutamento, dizem para outras pararem de inflamar, incentivam o crescimento de vasos, nervos ou tecidos novos e evitam que as células do local morrem, ocorrendo assim a antiapoptose. Em resumo, as células tronco mesenquimais são como se fossem mestres de obras que coordenam. Os fatores tróficos seriam os bilhetes, as ordens, as ferramentas e as chamadas no rádio. E o tecido lesionado, a casa danificada. E as células locais, os pedreiros que vão fazer o serviço. E essas células tronco, pessoal, para a gente ter o efeito que a gente quer, a gente tem que fazer o transplante delas. Fazendo esse transplante, vai ter a produção dos fatores tróficos que eu acabei de explicar para vocês, vai ter redução da inflamação, redução da morte celular, redução de fibrose e aumento da regeneração, que é o que a gente quer. E quando a gente coloca as células tronco, tem um tanto de molécula bioativa que são secretadas por essas células tronco. E moléculas essas que exercem várias funções que a gente quer no organismo. Por exemplo, as células tronco secretam prostaglandinas E2, que atua na imunomodulação, ou seja, modulando o sistema de defesa e atua como anti-inflamatório. Secretam também interleucina 10 e tem ação anti-inflamatória. O fator de crescimento transformador, também chamado de TGF-beta, que atua na imunomodulação, o receptor agonista da interleucina 1, que atua como anti-inflamatório, secreta também LL37, que atua como antimicrobiano, o MMP3, MMP9, que ajuda a diminuir fibrose, fator de crescimento endotelial, que ajuda na proliferação de células endoteliais, ou seja, produzindo novos vasos sanguíneos. Secreta também outra molécula bioativa, que é o óxido nítrico, que ajuda na modulação dos vasos sanguíneos, formação de vasos sanguíneos e também na imunomodulação. Inclusive, eu até já fiz vídeo aqui sobre laser terapia para vocês. E a laser terapia também faz as células locais produzirem óxido nítrico. Outra molécula secretada pelas células tronco seria o fator de crescimento nervoso, que é o NGF. E ele faz a neuroproteção. E para finalizar, as células tronco também secretam a angiopoetina, que ajuda na produção de células sanguíneas, e o fator de crescimento semelhante à insulina, o IGF-1, que faz diminuir a morte celular e aumenta a proliferação celular. E tudo isso aconteceu no caso do trombose e do Dr. Haroldo, que eu acabei de contar para vocês. E o uso das células tronco tem várias indicações. Lembra que eu falei todas no início do vídeo? Agora eu vou falar qual que é o mecanismo de ação dessa indicação e também o resultado que a gente espera sobre essa doença. E vocês vão ver que os resultados são fantásticos. A primeira enfermidade, que foi a que o trombose teve, foi doença do disco intervertebral. E como que age a célula tronco nessa alteração? A célula-tronco melhora a estrutura do disco, atua como anti-inflamatório e também como imunomodulador. A consequência é o que aconteceu com o trombose. Retorno da deambulação, ele voltou a andar. Retorno da micção, que é voltar a fazer xixi. Retorno da defecação, diminuição da dor, diminuição da inflamação e até retorno da sensibilidade dolorosa, que é muito bom. Outra utilização é na sinomose, que eu até coloquei na capa e no título desse vídeo. Como que é o mecanismo de ação da célula-tronco na sinomose? Aumenta as sinapses, ou seja, a transmissão nervosa. Acontece também nos neurônios a remielinização, que o vírus da sinomose destrói a bainha de mielina e a célula-tronco regenera essa estrutura. Tem também formação de novos neurônios, efeito anti-inflamatório e imunomodulador. E o que a gente espera do animal com sinomose? O animal volta a andar, diminui as crises convulsivas, tem também independência das necessidades básicas, ele volta a comer, fazer xixi, fazer cocô, diminuição daquela mioclonia, que são aqueles espasmos que todo animal com sinomose fica, e dá um bem-estar geral para o animal. Em relação a doenças articulares, as células-tronco agem na articulação, melhorando a estrutura articular das células articulares,
como os condrócitos, e também da matriz extracelular. Tem efeito anti-inflamatório e também imunomodulador. E a consequência é que diminui a dor do animal e melhora o andar dele. Além disso, as células-tronco também são indicadas para lesão do nervo periférico, e ela age aumentando sinapses, como na sinomose, também na remilenização, como na sinomose, neurogênese, efeito anti-inflamatório e imunomodulador, exatamente como na sinomose. E o animal, o resultado que a gente espera é que ele volta com a sensibilidade local e retorna à função do nervo, que estava lesionado. A gente pode utilizar também em fratura, e como que atua a célula-tronco na fratura? Tem estímulo da ossificação, através do estímulo dos osteoblastos, dos condrócitos e também da matriz mineralizada, e tem também efeito anti-inflamatório. E o resultado que a gente espera usando em fratura é uma boa consolidação óssea, inibição da não união óssea e maior rapidez nessa consolidação. E quando a gente fala de lesão medular, que é a outra indicação da célula-tronco, inclusive foi o que o trombose teve, o mecanismo de ação é exatamente igual ao da sinomose, exceto em relação ao efeito imunomodulador. E o resultado que a gente espera é que o animal vai ter diminuição da dor local, retorna a andar, retorna com a sensibilidade dolorosa e ele vai ter um bem-estar maior. A gente também pode utilizar as células-tronco se o animal tiver insuficiência hepática, já que o mecanismo de ação dessas células no fígado é melhorar a estrutura do parênquima do fígado, tem efeito anti-inflamatório, antifibrótico e efeito também anti-apoptótico, ou seja, anti-morte celular. E o resultado que a gente tem usando células-tronco é melhora dos exames de sangue, diminuição de vômito, diarreia, ascite, melhora no apetite, maior disposição desse animal e bem-estar no geral. Outra doença crônica degenerativa que a gente não só pode como deve usar a célula-tronco é a insuficiência renal, já que o mecanismo de ação é melhorar a estrutura do parênquima, melhora também a filtração glomerular, o efeito anti-morte das células renais, tem efeito antifibrótico e anti-inflamatório. E o que a gente espera dos animais com insuficiência renais que fazem uso de célula-tronco seria melhora nos exames sanguíneos, melhora do apetite, melhora nos exames de urina também. A gente até reduz a quantidade de fluidoterapia que faz no consultório, já que a gente sabe que isso é um dos tratamentos da sinomose. Tem mais disposição desse animal e mais bem-estar no geral também. E sobre a doença inflamatória intestinal, que é aquela doença que causa muito vômito, muita diarreia, as células-tronco atuam nessa doença fazendo a imunomodulação, já que acontece aumento dos linfócitos TREG e modulação dos macrófagos, que são duas células do sistema de defesa. Tem também efeito anti-inflamatório e efeito regenerativo. E o resultado que a gente espera dos animais de doença inflamatória intestinal que fazem uso de células-tronco seria a diminuição das diarreias, diminuição dos vômitos, diminuição do uso de corticoide, melhora na disposição do animal e também no bem-estar geral. Aquelas doenças de pele imunomediadas, como pênfigo e atopia, a célula-tronco atua fazendo a imunomodulação e também fazendo o efeito anti-inflamatório, melhorando o aspecto da pele, o aspecto do pelo, diminui aquela coceira que deixa todo mundo doido e diminui também a gravidade da doença. E a gente pode utilizar em tendinites e desmites, já que a célula-tronco age fazendo diferenciação dos tenócitos, promovendo um efeito anti-inflamatório e um efeito de reparo e reparação. E o que a gente espera, usando nesses casos, é melhorar a cicatrização, a estrutura do tendão, a estrutura do ligamento, volta próximo ao normal, tem menos taxa de voltar a ter problema, diminui a dor e diminui a manqueira do animal também. E sobre as doenças sistêmicas, que eu até comentei com vocês, que seria outra indicação do uso de célula-tronco, como lúpus, diabetes, etc. A célula-tronco age nessas doenças fazendo a imunomodulação, reduzindo a proliferação e a ativação de células T, B, dendríticas e NK. E todas essas são células de defesa. Tem efeito anti-inflamatório e reparo e regeneração desses órgãos afetados. E o que a gente vê de resultado é melhora nos exames sanguíneos, melhora das lesões de pele, melhora na disposição do animal, do bem-estar geral e às vezes tem até independência à insulina. Outra utilização é na aplasia de medula e o que ela faz para dar o resultado que a gente espera é a diferenciação celular, aumento da produção de células sanguíneas, melhora o tecido da medula e também atua como um efeito imunossupressivo. E o que a gente espera é a recuperação da celularidade do sangue, da celularidade da medula também, melhora a anemia do animal, melhora a disposição desse animal e o bem-estar desse animal em geral. E para finalizar, as outras indicações que são todas oculares da célula-tronco, como ceratoconjuntivite seca. E na ceratoconjuntivite seca, quando a gente aplica a célula-tronco atua na inflamação, ou seja, tem efeito anti-inflamatório e também na imunomodulação. E o que a gente espera é que o animal ele passa a produzir lágrima normalmente, ou seja, melhora um teste de olho seco que a gente faz, que é o teste de Schirmer, reduz aquela vermelhidão no olho, melhora o aspecto da córnea, melhora a secreção ocular e reduz também o úlcera, que são as feridas de olho. Outra indicação de olho é na uveíte, e a célula-tronco atua na imunomodulação, já que inibe proliferação de várias células de defesa, como células T, e aumenta as células TREG. E o resultado que a gente espera em uveíte é que a gente tem
redução da uveíte, diminuição do vermelhidão, que a uveíte causa muita vermelhidão, reduz dano na retina, reduz a gravidade dessa uveíte e também reduz o descorar da córnea, já que a gente sabe que o animal com uveíte a córnea fica descorada. E por fim, outra indicação da célula-tronco é em úlcera de córnea, que são as feridas na córnea, já que a célula-tronco ela atua na córnea fazendo um efeito anti-inflamatório, efeito de reparo e regeneração e na multiplicação das células epiteliais da córnea. Isso diminui a dor do animal, melhora a cicatrização e diminui ou até inibe aquela opacidade da córnea, já que quando essa ferida da córnea cicatriza, muitas vezes fica opaco. Isso pode até atrapalhar o animal a enxergar. Então todas essas são as indicações da célula-tronco, como ela atua e os resultados que a gente espera. E você viu que os resultados são fantásticos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo que alteração o seu pet tem, para a gente ver se é indicado ou não o uso de células-tronco nessa situação. Não esqueça também de virar pet amiga, é muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para você ser notificado dos próximos conteúdos e deixar seu like, que é muito importante para a gente, pessoal, é o que motiva a gente a trabalhar todos os dias. E eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso site para você conhecer todos os nossos petiscos super naturais que fazem muito bem para o seu pet. Clica no link, conhece eles, que vai ser um prazer mandar todos para vocês. E aqui no final, meu muito obrigado mais uma vez às pessoas que viraram mais do que pet amigos, as pessoas pet amigo prata e pet amigo ouro. O nome de vocês vai aparecer no final do vídeo. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.